E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica. História geral, uma boa segunda para todo mundo. Uma boa segunda, já tá chegando no final aqui. Vocês estão assistindo esse vídeo já chegando no final aí da segunda, mas uma boa semana para todo mundo, de muito estudo e de muito sucesso, né? Hoje a gente vai, em História geral, a gente vai dar continuidade a algumas correções de questões, de exercícios que já foram cobrados em vestibulares aí. Isso vai ajudar demais a gente a entender mais os assuntos, porque de certa forma a gente faz uma revisão. Hoje a gente vai pegar um apanhado geral do vestibular de meio de ano da Unesp 2019. A gente não vai fazer só a Unesp aqui. Hoje é só a Unesp, mas as questões de história geral de hoje. Mas eu já estou selecionando outros, possivelmente amanhã, se a gente for fazer questões, antes da gente seguir com o nosso cronograma dos presidentes da República Velha, que a gente está fazendo, a gente vai continuar, tá? Ontem eu selecionei questões do processo seletivo do interior da Universidade Federal do Amazonas. E achei bem interessante as questões de história do Brasil. Então, a gente vai fazendo aos poucos. Deixa eu tomar minha água aqui, porque hoje a gente vai resolver questões muito importantes. Lembrando que se você não vai tentar a Unesp, esse vídeo serve para você também, ainda mais porque a Unesp ela tem questões até parecidas com o Enem e de certa forma você está trabalhando temas, né? Então já se inscreve no canal, eu estava esquecendo disso, pedir essa ajuda a vocês, se ainda não forem inscritos, e curte esse vídeo que ajuda o canal a crescer. Hoje tem História Geral, mas amanhã tem História do Brasil, quinta vai ter Filosofia, sexta é Sociologia. Então vamos abrir a primeira aqui, que vocês já estão vendo, são questões. A gente pegou as questões de geral desse vestibular da Unesp, tá? Então não serão só século XX, vocês já estão vendo na tela. E eu vou ler aqui, a gente começa lendo aqui, ó. Uma questão de Idade Média, olha que interessante. Por muitíssimo tempo escreveu-se a história sem se preocupar com as mulheres. No século XII, que é a Idade Média, assim como hoje, masculino e feminino não andam um sem o outro. As damas de Guinness e as damas de Andres tiveram todas por marido um as da guerra. As damas sempre tiveram marido um as da guerra, né? Um grande nome da guerra. Senhor de uma fortaleza que seu mais remoto ancestral havia edificado. Então está falando que as mulheres sempre tiveram seus maridos como um grande nome militar, né? Um as da guerra. O texto trata de relações desenvolvidas no meio social específico durante a Idade Média Ocidental. Nesse contexto, só avisar, tem ensaio de banda aqui, porque acho que está chegando o 7 de setembro, então eu até moro perto do colégio militar, mas qualquer escola tem isso, né? Começa a ensaiar, tá? Absolutamente normal, talvez isso seja um comum aqui nos próximos dias, até o desfile de 7 de setembro, tá? Nesse contexto da Idade Média, alternativa A. As mulheres passavam a maior parte do seu tempo nas igrejas, o que incluía o trabalho de orientação religiosa, e os homens atravessavam as noites em tabernas e restaurantes. B. Os homens controlavam os espaços públicos, o que incluía as ações militares, e as mulheres confinadas ao espaço doméstico eram associadas à maternidade e ocasionalmente à santidade. C. Os homens responsabilizavam-se pelos assuntos culturais, o que incluía a instrução dos filhos, e as mulheres dedicavam-se ao preparo das refeições cotidianas e ocasionalmente de banquetes. D. As mulheres eram obrigadas a pagar impostos, o que incluía o dízimo, e os homens, livres de qualquer tributo, conseguiam acumular mais bens e ocasionalmente enriquecer. E os homens dedicavam-se ao comércio, o que incluía deslocamentos para regiões afastadas de casa, e as mulheres incumbiam-se do trabalho nas lavouras e ocasionalmente na forja de metais. Para pensar no contexto das mulheres no século XII durante a Idade Média. Algumas questões, algumas alternativas, elas parecem bem similares, mas se a gente aprofundar, se a gente prestar bastante atenção, a gente vai ver que existem erros em 4 delas aqui. E uma só está correta, né? Está pedindo a correta aqui. A alternativa correta, espero que vocês tenham acertado, é a alternativa B de bola.
Os homens controlavam os espaços públicos, o que incluía as ações militares. Ó, no texto está falando que as mulheres tinham os homens como o as da guerra, certo? E as mulheres confinadas ao espaço doméstico eram associadas à maternidade, reprodutoras e ocasionalmente à santidade, né? Tinham que também rezar, é um mundo muito católico. Por que as outras estariam erradas? A diz que as mulheres gastavam a maior parte do seu tempo incluído dos trabalhos de orientação religiosa. E, na verdade, elas eram cuidadoras do lar, elas estavam ligadas ao lar. Tá? A C fala que os homens dos assuntos culturais incluíam a instrução dos filhos. Quem se incumbia da instrução dos filhos eram as mulheres. As mulheres tinham esse serviço, tá? Durante a Idade Média. A D está falando que as mulheres eram obrigadas a pagar impostos, o que incluía o dízimo. Quem pagava impostos eram os homens, mas representando a família. Certo? Que mais aqui? Por que a E está errada? Os homens dedicavam-se ao comércio, incluindo deslocamentos para regiões afastadas de casa. As mulheres incumbiam-se do trabalho nas lavouras, ocasionalmente na forja de metais. Nas lavouras você tinha mulheres que cuidavam das lavouras também. A Idade Média não é homogênea, ela é totalmente heterogênea, se a gente for parar para pensar. Mas, no geral, definindo, os que cuidavam dos metais eram os homens, inclusive. Então, todas essas alternativas têm alguma coisinha que vai tornar ela errada. A B, falando que os homens cuidavam dos espaços públicos e das tropas militares, né, da Idade Média, e as mulheres ficavam mais em casa, é a mais correta. É a mais correta? Não, é a correta. Não tem a mais correta, isso aí não existe. É a correta, certo? Bom, espero que vocês tenham acertado essa. Vamos para a segunda. A segunda questão que eu vou colocar aqui para vocês, gente, ela é uma questão bem interessante. É uma questão que vai exigir uma interpretação de história da arte, de imagem, e também uma contextualização. Inclusive, a gente vai falar aqui, ó. Analise a tela Marat assassinado, pintada por Jacques-Louis David em 1793. Tá? Aí entra uma questão de contexto. Vocês precisam saber do que se trata. Quem foi Marat? Certo? Essa pintura apresenta o estilo... então você tem um personagem, Marat, assassinado com a folha na mão, né? Entre outras coisas. Eu primeiro vou passar as respostas aqui, passar as questões, as alternativas, e a gente fala sobre Marat aqui. E instruo vocês onde pesquisar, onde procurar, aqui no canal Parabólica mesmo. Essa pintura apresenta o estilo gótico, expresso no confronto entre claro e escuro, e representa uma importante passagem bíblica. Marat enquanto passagem bíblica. B, barroco, expresso no contraste entre os objetos retratados e valoriza a importância da leitura e da escrita, porque ele está lá com tá escrito lá Marat e tá com um folheto na mão, né? E uma pena, né? Nanquim na outra. C, romântico, expresso no conteúdo religioso da cena e representa o predomínio da emoção sobre a razão. D, neoclássico, expresso na modelação da musculatura do corpo e representa um episódio político da época. E é moderno, expresso na imprecisão das formas e que está meio apagado, dos contornos do desenho, e representa o cotidiano do homem da época. Para pensar. Primeira coisa, quem foi Marat? Marat foi um dos líderes dos jacobinos, daquele período que a gente chama de período do terror, durante a Idade Média. Certo? Durante o período do terror da Idade Média, nossa, estou viajando aqui, do período do terror da Revolução Francesa, fiquei com a Idade Média da outra questão na cabeça. E que é aquele período da guilhotina e tal, da ditadura de Robespierre. E o Marat, ele foi assassinado por uma camponesa. Ele era o cara que propagava o jornal dos jacobinos, né? Expunha os ideais iluministas jacobinos. E ele foi assassinado. E a sua imagem, né, fez ele se tornar um mártir, né, para os jacobinos, né, propagar essa ideia de que Marat morreu por nós. Tem uma questão de transformar ele num mártir durante o período da Revolução Francesa. A própria tela foi pintada em 1793, é o período ali que os jacobinos estão no poder, inclusive. Então, essa obra apresenta qual estilo? A alternativa correta é a alternativa D de dado, por alguns motivos. Ele é neoclássico por conta do contexto, século
XVIII é o período que a gente está vivendo, o período neoclássico da arte. E nós temos uma aula sobre neoclassicismo aqui no nossa playlist de História da Arte, porque eu preciso colocar muito mais coisa lá, eu sei, de História da Arte. A gente está trabalhando no século XX, mas nós temos a aula sobre neoclassicismo, que é o resgate de valores greco-romanos, né, uma busca por uma obra através do escorço, que é a busca da famosa perfeição, proximidade do real. Perfeição nunca se chega. Então, por que neoclássico? Porque é expresso na modelação da musculatura do Marat. Isso é uma obra neoclássica, tá? Do corpo. E representa um episódio político da época. Como eu falei para vocês, Marat foi assassinado por uma camponesa. Os jacobinos viviam, eles propagavam uma ditadura na França. E ele foi assassinado. E a partir do seu assassinato, os jacobinos transformaram a imagem de Marat num episódio de heroísmo, num Marte, certo? Então é um episódio político da Revolução Francesa. Por isso a alternativa D. Por que as outras estariam erradas? A A já começa errada porque o gótico é período lá da Baixa Idade Média. Então, se você sabe contextualizar, você sabe que não é. O B, o barroco, o barroco no Brasil, a gente vai falar desse barroco no Brasil no século XVIII. Mas na Europa, o barroco está no século XVI. A gente tem isso na playlist de História da Arte também. O barroco no Brasil, ele é tardio. E outra coisa, o barroco ele visa muito mais a questão religiosa, ele é uma propagação católica. Se vocês lembrarem, isso não significa que não tenham estilo barroco de outras, sem ser católica, tá? Então nós temos até um barroco pautado, por exemplo, o Venir, né, da Holanda, que é pautado já no protestantismo, que tem influência protestante, tá? Apesar de ser católico também lá no Venir, mas tem influência protestante pelo contexto da Holanda do século XVII. Mas ele é muito mais uma obra que foi propagada pela Igreja Católica, pela religião católica, para poder acabar, né, conter os avanços da Reforma Protestante, tá? Aqui não se trata de uma obra religiosa. Inclusive a Revolução Francesa, ela cortou laços com a Igreja Católica, certo, gente? Opa, peraí. Aqui, ó. A C diz que é romântico, expresso no conteúdo religioso da cena e representa o predomínio da emoção sobre a razão. Jamais. O Marat, inclusive, como jornalista, ele é um representante da influência iluminista. Então é razão sobre a emoção. E também não é romântico, que vem a existir mesmo a partir do próximo século. E a E diz moderno, também acabou com essa perspectiva moderna final do século XIX, né? Que fala do cotidiano do homem. Não também. Então, essa é uma questão importante, essa é uma questão bem interessante para a gente ver como que é preciso contextualizar, saber de arte, saber dos movimentos, tá? E os links que eu citei eu deixo aqui na descrição, bem como o link, inclusive, o card aqui, sobre Revolução Francesa. Espero que vocês tenham acertado essa. Vamos para a próxima aqui, que é uma que a gente tem trabalhado recentemente, que é uma sobre a história da África, imperialismo, certo? Nós temos o mapa da África, certo? E é dividido em várias dominações de países, né? Então tá ali, ó, países africanos livres, então nós temos a Etiópia e a Libéria, nós temos o Reino da Bélgica, o Reino Britânico, o Império Alemão, a Terceira República Francesa, o Império Português, o Império Espanhol e o Reino da Itália. Ok, vamos lá. Questão. O mapa representa a divisão da África no final do século XIX. Essa divisão, no final, isso é importante saber, no final do século XIX, o mapa da África ficou sobre essas áreas de dominação, tá? Essa divisão, o quê? A. Persistiu até a vitória dos movimentos de descolonização da África ocorridos nas 2 primeiras décadas do século XX. B. Foi rejeitada pelos países participantes da Conferência de Berlim em 1885 por considerarem que privilegiava os interesses britânicos. C. Incluiu áreas conquistadas por europeus tanto durante a expansão marítima do século XV e XVI, lá no colonialismo, quanto ao expansionismo do século XVIII e XIX, que é o neocolonialismo, o famoso imperialismo. D de dado. Foi determinada após negociação entre povos africanos e países europeus durante o Congresso Pan-Africano de Londres de 1890. E a E diz, estabeleceu a divisão original dos povos africanos que havia sido desrespeitada durante a colonização europeia do século XV e XVIII. Isso. 18? É isso mesmo.
É que no final fica apagado aqui para mim, tá? Bom, gente, qual que é a alternativa certa sobre esse mapa? Eu vou falar para vocês e aí a gente vai achar os erros nas outras questões, que eu acho que é melhor fazer assim. Além de saber qual que é a correta, é importante saber por que as outras estariam erradas. A alternativa correta aqui é a C, de casa. Incluiu áreas conquistadas por europeus, tanto durante a expansão marítima do século XV e XVI. Então é só você olhar para as áreas, por exemplo, de Portugal. Portugal foi uma potência marítima, tá? E no século está escrito aqui 16, né? Século 16, 15, 16. Quando Portugal tá, desculpa, tá, gente, eu tô garganta aqui. Quando Portugal tá lá fazendo aquele contorno da África, o Cabo do Bojador, você tá vendo que ele pega um pedaço da costa oeste africana, que a gente tem aula aqui sobre expansão marítima, tanto quanto o expansionismo do século XVIII e XIX, que é o expansionismo do neocolonialismo e imperialismo. Então a África já está sendo visitada e já está sendo conquistada desde o século XV, primeiro por Portugal, né, que tem domínio da costa oeste africana, porque ele conquistou fazendo as navegações ali, o primeiro se lançou ao mar no século XV, e depois vem com os imperialistas. Por que a A, por exemplo, estaria errada? Porque está falando que persistiu até a vitória dos movimentos de descolonização da África, que a descolonização da África, como a gente tem falado aqui, ela começa principalmente no século XVI, na década de 50, após a Segunda Guerra Mundial. E por que esse mapa está errado? Ele não foi até o século XX, até 1950, assim. Porque vocês estão vendo ali a Etiópia foi de domínio italiano até a Segunda Guerra Mundial, certo? Então ele não esteve assim até a Segunda Guerra Mundial, ele não esteve assim. Esse mapa modificou depois do século XX, tá? Então esse aqui é um mapa do século XIX e ele não ficou assim até os processos de descolonização do século XX. A Itália, estou dando um exemplo aqui, mas tem outros. A Itália conquistou a Etiópia. A B diz que foi rejeitada pelos partidos. Não, foi a Conferência de Berlim que definiu esse mapa assim. Não foi ao contrário, tá? A D diz que foi determinada entre os povos pan-africanos, um congresso pan-africano. Na verdade, isso aí é o processo de descolonização, não de colonização. E a E diz que restabeleceu a divisão original dos povos africanos. Esse mapa não restabeleceu a divisão original. Os povos africanos, a divisão original é por tribos. Eram sociedades tribais que não tinham divisão de países, certo? Foi os europeus que fizeram essa divisão de países. Então tá errado isso. Certo, gente? Espero que vocês tenham acertado essa então. Deixa aí nos comentários se vocês acertaram. Vamos para a próxima, que é uma questão sobre a Alemanha, que vai pegar tanto questões atuais quanto questões referentes ao nazismo na Segunda Guerra. E essa questão é muito importante fazer. É muito interessante fazer essa questão. Vou até tomar uma água aqui, porque tem lições para serem tiradas dessa questão que servem para outras áreas da história. Vamos lá então. O som tá pegando lá fora. Então, todos os alemães dessa época são culpados? É uma pergunta. Essa pergunta surgiu depois da guerra e permanece até hoje, a Segunda Guerra Mundial. Nenhum povo é coletivamente culpado. O texto está falando, não generaliza. Os alemães, contrários ao nazismo, foram perseguidos. Aqueles que eram contra o nazismo foram perseguidos. Lógico. O nazismo era uma sociedade totalitária, né? Perseguia aqueles que não pensavam, não estavam de acordo com a sua linha de raciocínio. Presos em campos de concentração, forçados ao exílio. A Alemanha estava, como muitos outros países da Europa, impregnada de antissemitismo, pessoal contra judeu mesmo. Ainda que os antissemitas ativos, assassinos, fossem apenas uma minoria. Aqueles que eram ativos, assassinos, eram uma minoria na Alemanha. Estima-se hoje que cerca de 100 mil alemães participaram de forma ativa do genocídio. Que 100 mil, que é uma minoria, o texto está falando, dos alemães participaram do genocídio. É muita gente, mas é uma minoria dentro do contexto da Alemanha da Segunda Guerra Mundial. Mas o que dizer dos outros? Os que viram seus vizinhos judeus serem presos ou os que levaram para os trens de deportação? Que está falando que você tem exemplos de alemães que viram seus vizinhos serem presos, que eram amigos anteriormente, que não participaram desse antissemitismo, que ajudaram levando, né, está falando aqui, deixa eu pegar o texto aqui de novo, ou que levaram para os trens de deportação.
Ao tratar da atitude dos alemães frente à perseguição nazista aos judeus, o texto defende a ideia de que é muita interpretação, mas cabe uma lição que eu vou falar para vocês aqui, ó, no final aqui. Os alemães comportaram-se de forma diversa perante o genocídio, mas muitos mostraram-se tolerantes diante do que acontecia no país. B. Esse tema continua presente no debate político alemão, pois inexistem fontes documentais que comprovem a ocorrência do genocídio. C. Esse tema foi bastante discutido no período do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, mas é inadequado abordá-lo hoje, pois acentua a divergência política do país. D. Os alemães foram coletivamente responsáveis pelo genocídio judaico, pois a maioria da população teve participação direta na ação. E os alemães defendem hoje a participação de seus ancestrais no genocídio, pois consideram que tal atitude foi uma estratégia de sobrevivência. Deixa eu tomar água aqui de novo, pera aí. Gente, vamos lá. O que a gente tem para falar sobre essa questão aqui? A alternativa correta, vocês devem ter se ligado já. Deixa eu ver aqui, peraí que eu me perdi. A alternativa correta é a alternativa A, né? A de amor. Que aqui, infelizmente, não se trata de amor nenhum. Os alemães comportaram-se de forma diversa perante o genocídio. Muitos alemães não compactuaram, o texto está falando isso. Mas muitos mostraram-se tolerantes diante do que aconteceu no país. Muitos mostraram-se tolerantes, mesmo não concordando, se calaram, até mesmo porque estavam dentro de uma sociedade totalitária, pelo que acontecia no país. Agora, por exemplo, se a gente vê as outras aqui, esse tema, a B, né, continua presente no debate político alemão, pois inexistem fontes documentais que comprovam... Não, existem fontes documentais que comprovam o genocídio, que comprovam o holocausto, tá? Eu já vi pessoas falando que não ocorreu o holocausto. Já vi, inclusive, ex-combatentes brasileiros, falecidos, inclusive, que foram para a Alemanha e foram para a Itália, né, combater na Itália, e falaram que não viram campo de concentração lá, então, porque não viram campo de concentração, então não teve o genocídio. Utiliza só da minha visão, é aquela famosa ideia da bolha, né? O que é terrível você pensar assim, né? A C diz, esse tema foi bastante discutido no período do pós-guerra, mas é inadequado abordá-lo. Como é inadequado? É importante. E os alemães abordam esse tema hoje com muita seriedade. A gente precisa ver esse passado, não cometer esses erros novamente. Eu quero indicar um canal aqui, que é um canal muito bacana que eu conheci recentemente, que eu adoro, né? Ver diversificação de canais. O canal do Axel, que é um alemão que fala português, e recentemente ele fez vídeo, inclusive, em Munique, acho que ele é de Munique, mostrando lá o museu do nazismo e tal. Eles debatem isso, tem vídeo dele, inclusive, falando o que os alemães falam sobre o nazismo, o que eles pensam. Eles não fogem desse assunto. A gente está vendo, inclusive, a embaixada alemã no Brasil sempre trabalhando essas questões, inclusive, como resposta ao atual governo. Inclusive, está coçando minhas costas aqui, peraí. Vai lá no canal do Axel lá, e deixa um comentário lá, sabe? Deixa um comentário lá, falando que vocês vieram pelo Parabólica. E um outro canal que eu quero indicar também, que eu vou deixar no card para vocês, é de 2 brasileiros que vivem na Alemanha, que é o Alemanizando. Também que é um canal que eu sigo muito, que eu gosto bastante. E eles andam pela Alemanha, eles falam do contexto da Alemanha. E deixa lá nos comentários, falar que vocês vieram pelo Parabólica, que vocês querem conhecer mais sobre isso. Conhecer nunca é demais, a gente sempre precisa saber, tá bom, gente? Ó, então... Beleza, a C está errada por conta disso. Não é um tema que não é discutido. Ele precisa ser discutido, não só na Alemanha, como no mundo inteiro. A D diz, os alemães foram coletivamente responsáveis pelo genocídio judaico, pois a maioria da população teve participação direta. Aí que entra a questão, o problema da generalização. Nunca generalizem, tá? Mas o que a gente está pensando aqui? Esse erro aqui da generalização, esses dias eu estava vendo um canal de um cara falando assim que... Eu estava vendo um canal de videogame mesmo, né? De game. Aí eu não vou citar nomes aqui, tá? Mas o cara chegou e falou assim, nossa, tem um monte de árabe jogando aqui comigo, é tudo homem-bomba.
Porque se é árabe, dois erros aí, né? Eles definem que o árabe é muçulmano, né? Que todo árabe é muçulmano, sendo que não é muçulmano. Islamismo é religião, né? Eu já vejo muita gente falando isso e definindo que árabe é a mesma coisa que muçulmano. Não. E outra coisa, falando que muçulmano mata por religião. Então é homem-bomba. Você não pode. Se você é muçulmano, automaticamente você é um terrorista homem-bomba. E se todo árabe é muçulmano, então todo árabe é homem-bomba. Que ponto que a gente chegou? Então, assim, cuidado, muito cuidado com isso. Então, essa questão dá lições pra gente. Acho que é uma questão. Eu adoro questões assim, bem reflexivas. Agora, o padeiro. Na rua de vocês tem isso? O moço passa de moto, assim, quando eu morava no sul de Minas, o padeiro ele vinha de charrete, era doido demais. Agora, aqui tem um cara de moto que ele passa buzinando aí. Vai ficar esse barulho mesmo, tem jeito. Então, e aí, tá errado porque os alemães defendem hoje a participação de seus ancestrais no genocídio. Eles não defendem, eles discutem isso e, pelo que eu sei, os alemães eles têm profunda vergonha sobre o que aconteceu. Sabe, grande parte dos alemães tem profunda vergonha do que aconteceu. Ah, fala, mas eu conheço uma pessoa, um alemão, que ele é neonazista, ele defende isso. Tá bom, vai generalizar de novo? Essa é a questão. A maior parte da população alemã não defende, discute. O nazismo é discutido em escola. Procure os canais que eu coloquei para vocês, certo? Bom, gente, essa é a questão que eu mais gostei aqui de ter feito de todas, mas enfim, deixa aí nos comentários se vocês acertaram, o que vocês acharam, se vocês já conhecem esses canais, e eu vou ficando por aqui. Foi um enorme prazer, deu uma cuspidinha aqui. Foi um enorme prazer, eu amo vocês de coração, um grande beijo, gente. Boa semana para todos! Vai ser uma semana de muito sucesso. Beijo, fui!